Gente, bom dia para todos. Bom dia. Ótimo. Que Jesus então nos envolva, nos abrace, que a espiritualidade amiga possa estar junto de todos nós, para que em alguns instantes a gente possa fazer uma reflexão, principalmente aos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita que nós abraçamos. Bem, sempre dizem que quando a gente escolhe um tema para falar, é porque na verdade somos nós mesmos que estamos precisando de ouvi-lo primeiramente, né? Então o tema que nós vamos falar hoje realmente é uma coisa que falta, não só a mim, que eu creio, faço a minha confissão, mas imagino que seja também uma dificuldade de todos, uma vez que nós vivemos num mundo muito atribulado, cheio de tudo para ontem, né? Então hoje em dia, a gente ter paciência é uma coisa bastante difícil. Então, a gente resolveu fazer uma reflexão sobre o que vem a ser a paciência, o que é ser paciente, e logicamente que a gente foi buscar embasamento no Espiritismo e no Evangelho de Jesus, né? Então a gente começa falando ou contando uma passagem que eu achei muito significativa. Ela desconta do início do mandato, vamos dizer assim, do apostolado ou da missão do querido Chico aqui entre nós. Conta-nos que ao desencarnar a sua mãe, Dona Maria João de Deus, ela deixou 9 filhos, a mãe do Chico Xavier, né? E o Chico era o mais novinho, se não me engano, devia ter por volta de 5 anos quando perdeu a mãezinha. E eles então foram ser criados, na verdade cada um parece que foi criado com uma pessoa, um parente, uma tia, e o Chico Xavier foi ser cuidado pela sua madrinha, Rita de Cássia. E ela, segundo o relato, era muito nervosa, muito desequilibrada, talvez, obsediada, quem sabe, e o fato é que o Chico, ao ser criado por ela nesse início, ele sofria muito. Ela era muito áspera com ele, batia muito nele, e quando ficava desequilibrada, por vezes até fincava garfos na barriga da criança como tortura, né? E o Chico, logicamente, não poderia ser diferente, como todas as outras crianças, sofria muito com aquilo, chorava. E ele então, um determinado dia, lembrou-se da mãezinha dele que havia ensinado, em momentos de dificuldade, você recorrer à prece. E ele, naquele sofrimento todo, vai, então, procura no quintal, à sombra de umas bananeiras, um momento sozinho, sangrando na barriguinha, né? Com aquela tortura toda, chorando, e faz um pensamento até Deus, eleva o pensamento pela oração, faz uma oração do Pai Nosso, que a mãezinha dele tinha ensinado. E para sua surpresa, quando acaba a oração, ele vê a sua mãezinha diante dele, né? Logicamente que em virtude da sua mediunidade, já florando naquela época, quer dizer, uma criança ainda sem entender o fato, imaginava, logicamente, que a mãezinha estava ali junto dele, realmente estava, né? Só que em espírito, talvez materializada, e ele na sua visão mediúnica podia vê-la. Então ele vai até ela com aquela saudade, né? A abraça e chora muito, pedindo para a mãezinha levar ele com ela, pois ele estava sofrendo muito, né? E a mãezinha dele falou com ele que não podia, com uma certa tristeza. E ele, mas eu preciso ir, porque é que eu estou sofrendo muito, acontece isso, acontece aquilo. E começou a lamentar, a contar para a mãe os seus sofrimentos, etc. Então a mãezinha se vira para ele e diz o seguinte: filho, tenha paciência, você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a viver. Então foi o primeiro conselho que ela deu para ele, né? Olha só que interessante. Primeira coisa, tenha paciência. E ele contra-argumenta, mas eu estou sofrendo muito. Ela me fala que eu estou com o diabo no corpo, que eu faço isso, já, e reclama tudo de novo. Ela fala assim, mas o que tem isso, filho? Não se incomoda. Tudo passa se você não reclamar.
Tudo passa se você não reclamar. Se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Né? Então, olha só o conselho da mãezinha para ele, né? Para acalentá-lo, para acalmá-lo. Tenha paciência, que Jesus vai te ajudar para que estejamos sempre juntos. Né? Então, assim começou a jornada dele, amparado e assistido. Todas as vezes em que ele sofria esses mesmos maltratos, ele já não mais reclamava, às vezes logicamente que chorava pela dor, mas ele corria para o quintal e lá ele entrava em prece e imediatamente a mãezinha aparecia, o consolava, trazia informações, trazia esperança para o seu coraçãozinho ainda, né? Em virtude de tanto sofrimento, de tanto trabalho que ainda teria pela frente. Então a gente nota aí a questão da paciência, né? sendo pedida para ele naquele momento, apenas com 5 anos, que muitas coisas ainda viriam pela frente, ou seja, que ele deveria passar por tudo isso, sem reclamar, né? Sem se revoltar, conselho de mãe, né? Então a gente vai buscar no dicionário o que vem a ser o termo paciência que ela pediu. Então, se a gente olhar no dicionário, exatamente, né? Existem vários dicionários e várias definições, mas uma muito interessante me chamou a atenção. Paciência, virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes, sem revolta. Então, em duas partes, olha, virtude de quem suporta males e incômodos, virtude. Então, se é virtude, é uma aquisição do espírito, né? Virtude é, na verdade, né, tudo aquilo que nós buscamos e que nós tendemos a adquirir em algum momento da nossa trajetória. É isso? Então, a paciência é uma virtude. Então, por isso que às vezes é muito errôneo a gente falar assim: eu perdi a paciência com fulano, né? Se a paciência é uma virtude, ela é uma aquisição do espírito. Depois que a gente adquire alguma coisa como espírito, a gente não pode perder, mas a gente não perde mais, né? Então, se a gente perde a paciência, é porque a gente não tem ainda, né? O dia que a gente tiver paciência, a gente adquiriu uma virtude. E adquirir virtude realmente é muito difícil, né? Então, por isso que ser paciente é tão difícil. A questão da paciência, de você relevar as coisas, de você ser calmo, de você saber a hora exata de responder, de você refletir sobre o acontecido, de refletir sobre os sofrimentos, de esperar, é muito difícil, né? Porque é uma virtude. Então, uma virtude de quem suporta males e incômodos. O que são males e incômodos, né? São as nossas atribulações do dia a dia, né? São as nossas provas, as quais nós temos que passar. Se nós estamos num mundo de provas e expiações, conforme é a Terra, então nós viemos aqui e certamente, com certeza, estamos aqui para passar por provas e por expiações. Exatamente porque a partir delas é que vai se dar o nosso crescimento. Então isso vai ser natural. Nós vamos encontrar estes males e incômodos. Então quem suportar esses males e incômodos, quem suportar essas provas, logicamente que vai estar adquirindo a paciência, né? Então essa é uma questão básica na nossa vida. A gente tem que ter sempre isso em mente, né? Então vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. O que ele nos ajuda a interpretar esta questão? No capítulo 5, que o título é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos é uma das bem-aventuranças, né? Do início das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, Mateus capítulos 5, 6 e 7, o iniciozinho são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos é um dos pontos. E um desses pontos é um capítulo inteirinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não sei se vocês sabem, 70% do Evangelho segundo o Espiritismo é explicação sobre o Sermão da Montanha. 70%
dos títulos, dos capítulos abordado em O Evangelho segundo o Espiritismo são frases, textos, colocações de Jesus no Sermão da Montanha. Um desses capítulos, o capítulo 5, vai tratar exatamente das nossas aflições. Bem-aventurados os aflitos, enfim, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós passamos na nossa encarnação. Então, a espiritualidade maior vem trazer informações, esclarecimentos, consolações a esse respeito. Um capítulo muito bonito. Lá no meio do capítulo, no item 26, bem no meio do item 26, há uma informação muito interessante sobre isso. Os espíritos superiores nos dizem o seguinte: as provas têm por objetivo, as provas, as nossas dificuldades, as nossas aflições, as doenças, o desemprego, as nossas problemas familiares, quer dizer, todas as nossas, como é que diz? Males e incômodos, né? As nossas provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Ou seja, muito simples, os espíritos superiores estão falando para a gente que as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles existem, são normais, e eles existem exatamente para isso, para que a gente possa exercer a paciência. Olha só que interessante, né? Quer dizer, a gente tem exemplos de sofrimentos, de dificuldades de todo mundo, em todo mundo, né? E tudo, por que isso acontece? Por que Deus deixa isso acontecer, né? Exatamente para que isso sirva de instrumento para o nosso próprio crescimento. E esse crescimento, né, vai passar obrigatoriamente pela paciência, né? Mais à frente, nesse mesmo item, eles continuam esclarecendo para a gente. Passar por essas provas, por essas dificuldades, por esses males, por esses incômodos, né? Quem passa por isso, o mérito de passar por isso, consiste em suportar sem lamentações, ou sem lamentação, as consequências dos males que não podemos evitar. Em continuar na luta, o mérito está em não se desesperar, se não for bem sucedido, e sem nunca agir com displicência, né? Quer dizer, a gente tem que passar por essas provas dessa forma, sem se desesperar, não é isso? Com calma, com paciência. Então, esta é a orientação que a espiritualidade nos dá. Que a gente tem por obrigação isso, diante dos nossos sofrimentos. A gente, ao mesmo tempo, vai estar treinando a nossa inteligência. Por que a gente está treinando a inteligência? Porque quando a gente passa por um problema, por uma dificuldade, a gente tem que raciocinar sobre aquilo que aconteceu. A gente tem que refletir. A gente tem que se perguntar por que isso está acontecendo, não é isso? Por que aconteceu? O que eu poderia ter feito para evitar? Se for inevitável, o que eu posso fazer para não mais acontecer, para que aquilo possa ser resolvido, né? E quando a gente escolhe o caminho da revolta, a gente esquece dessas opções, dessas possibilidades. Então a gente vai se preocupar com a vingança, com o ódio, com o revide, né? E então aquele sofrimento, ele deixa de ser uma oportunidade positiva e passa a ser um motivo da nossa queda, do nosso tombo, né? Da nossa estagnação às vezes. Então, quando ele fala que o sofrimento é para exercitar a nossa inteligência, né? A nossa inteligência no sentido de quê? De absorver aquele problema, de raciocinar sobre ele, de, né, trazê-lo para dentro de si e buscar uma outra solução, buscar o entendimento, buscar a conformação, né? Então, quando a gente faz esse exercício, logicamente que a gente está desenvolvendo a nossa inteligência. Quando acontecer da próxima vez, ou parecido, ou algo semelhante, a gente já refletiu sobre aquilo, a nossa atitude, as nossas reações serão bem melhores, bem mais equilibradas. É por isso que a espiritualidade manda a gente treinar, ou fala que a gente está treinando a inteligência. Ao mesmo tempo, quando a gente passa por dificuldade, a espiritualidade fala que é para a gente treinar a nossa resignação. O que é resignação?
sujeição paciente às amarguras da vida, conformação com a dor física ou moral, paciência no sofrimento. Resignação é suportar com paciência. Então, juntando os dois conceitos, dá suportar o sofrimento com paciência. É o conselho da espiritualidade, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Quer dizer, os sofrimentos, as dificuldades, a gente vai ter mesmo, não tem como fugir, né? Se a gente está no mundo de provas e expiações, isso é natural. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades e aprender com eles, né? Mas a gente não faz isso. A gente tem dificuldade nisso. Agora que a gente está aqui tranquilo, escutamos umas músicas tão elevadas, no momento de reflexão, a gente consegue pensar sobre esse aspecto, né? A gente até faz alguns planos, eu vou fazer assim, essa. Mas na hora que o problema acontece, na hora que a dificuldade vem, na hora que aquele problema iminente aparece, às vezes a gente não pensa desse jeito, né? A gente é levado por outros sentimentos e outras atitudes a gente vai passar a tomar, né? Igual eu falei, a revolta, às vezes, o ódio, a raiva, etc. E então a gente cria um processo de desequilíbrio que depois, para a gente voltar a equilibrar, a resolver, torna-se muito mais difícil, né? Então, que a gente possa, então, entender sobre esse aspecto. Jesus, ele nos trouxe no seu Evangelho inúmeros exemplos. No seu Evangelho a gente vai ter inúmeras citações nos incitando a ter paciência. Às vezes ele não fala de uma forma direta, mas o que ele quer dizer é isso, né? Em várias passagens. Escolhi uma delas para a gente refletir aqui. Uma dessas passagens, inclusive, do próprio Sermão da Montanha. Ela vai estar lá em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. Esse é 6, está no meio do Sermão da Montanha. Jesus, nesse sermão, então, essa frase todo mundo deve entender. Muitos interpretam, às vezes, de maneira incorreta. Jesus fala assim, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Já viram essa citação de Jesus? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então vamos por partes, né? Não vos inquieteis, é o conselho do Cristo. O que é inquietar? O que é inquietação? O sujeito está inquieto. Hoje eu estou inquieto, estou com uma inquietação dentro de mim, né? É justamente o contrário, né? Da paciência. Inquietar-se, inquietação, remete ao desespero, né? À obsessão, à preocupação descabida com alguma coisa. A inquietação é inimiga da paciência. Então Jesus fala, não vos inquieteis, não sejam impacientes, né? Não vos inquieteis. Por quê? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele não está falando aqui, muita gente interpreta, Jesus fala para ele não preocupar com o dia de amanhã, não. Para a gente viver o momento é que interessa. Até Jesus falou para ele não falou isso, né? Ele falou para a gente não se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, tudo está na mão de Deus. O que vai acontecer, o que está acontecendo, está sob o comando, sob o domínio de Deus. Então calma, que vai ter um jeito, vai ser resolvido de alguma forma. Você só não sabe quando, né? E nem de que jeito, mas vai ser resolvido, né? O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Quer dizer, não adianta você desesperar, não adianta você passar por cima das pessoas, não adianta você passar por cima de si mesmo, porque acima da gente está Deus, e Ele está sabendo de tudo, Ele sabe o que é necessário, o que é preciso para a nossa, né, sabe da nossa necessidade. Então Jesus fala, não vos inquieteis, né? Tenha calma, tenha paciência, né? Aí ele completa, basta a cada dia o seu mal. Vamos substituir mal
né? Que às vezes tradução, né? É bem, mal, né? Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu problema. Calma, basta cada dia a sua dificuldade. Resolva uma de cada vez. A cada dia você resolva um problema, ou resolva um problema a cada vez, né? Nós temos a necessidade, às vezes, de querer resolver todos os problemas ao mesmo tempo. E a gente vai criando uma sequência, né, mental que é extremamente desequilibrada. Então, às vezes, a gente está com um determinado problema, a gente é assim mesmo. A gente está com um problema, a gente só pensa naquele problema. A gente só fica o dia inteiro pensando, remoendo aquela dificuldade, aquele problema, aquela ofensa, seja lá o que for, né? Aquele fato que aconteceu, e a gente fica aquilo, né? E se eu tivesse falado aquilo? Se fulano, na hora que ele falou aquilo, devia ter falado isso, falado aquilo. A gente conversa mentalmente com aquela pessoa, não é? Eu devia ter falado assim, porque da próxima vez, na hora que ele vier para cima de mim, eu já sei o que eu vou fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E você fica naquele problema, você fica naquela angústia, né? Remoendo aquele problema, aquela dificuldade, um tempo inteirão, né? Muito tempo. Então, isso, logicamente, que vai chamar outras dificuldades, você passa a estar em desequilíbrio. Então, a gente já começa a imaginar outro problema que nem existe. A gente, mas se acontecer aquilo, então, aí você já começa a imaginar o que poderia acontecer, o que seria pior, né? E tal, e fica lamentando e tal. E você entra num processo e aquele problema não resolve. Você fica com aquilo tanto tempo, né? E aquilo não passa, aquilo não se resolve. Por quê? Porque a gente não deixou o problema a cada dia, né, se resolver. Não que a gente vá largar para lá, não que a gente vai esquecer, lógico que não é isso, né? Mas é a gente não entrar na sintonia negativa daquele problema, a gente saber que ele está existindo, mas que ele vai ter uma solução para frente, e que a gente tenha força para poder buscar essa solução. Enquanto a gente fica nesse processo de desequilíbrio, a gente não encontra, a espiritualidade não consegue falar para a gente, né? A gente fica tão sintonizado no problema que os nossos irmãos amigos, os espíritos amigos, o nosso anjo protetor, anjo guardião, os espíritos que querem nosso bem, né? Eles ficam o tempo inteiro soprando para a gente, não faz isso, faz aquilo, né? E a gente com aquele problema fica rodando em círculo. Então as intenções não chegam, as boas ideias não vêm, o problema não resolve, ele demora, né? A gente que trabalha, às vezes, quem trabalha em reunião mediúnica, às vezes pode perceber isso. Determinados irmãos que chegam na reunião mediúnica, espíritos, né, com um determinado problema, que já tem 100 anos, 200 anos. Ele está com aquele problema em círculo, ele está com aquele problema há muito tempo. E ele está tão entranhado naquele problema que ele nem viu o tempo passar, né? Olha só, você ficar 200 anos com um problema, 300, parece... Mas quando a gente está na esfera espiritual, a nossa noção de tempo é um pouco diferente, né, da nossa aqui, e a gente não tem essa percepção, mas isso acontece com a gente aqui encarnado. Quando a gente fica muito ligado num problema, ele parece que é eterno. Tanto é que quando passa, depois que a gente reflete, que a gente analisa, olha para trás, diz, nossa, quanto tempo eu perdi com aquela bobagem. Não é isso? Já aconteceu com vocês? Nossa, que bobagem aquilo, eu sofri tanto por aquilo, ou eu sofri tanto por aquela pessoa, né? Aquilo me desgastou tanto, aquele foi um período tão ruim da minha vida, e hoje eu olho para trás e vejo que aquilo era desse tamanhozinho, né? Era desse tamanhozinho agora que você já refletiu, que o tempo passou, mas na época o problema era desse tamanho porque você estava dentro dele, né? Então a gente não tinha essa calma, a gente não tinha essa paciência de compreender os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então é isso que Jesus nos conclama: não vos inquieteis, tenha calma, vai passar, né? Tudo passa. Então, a orientação do Cristo. O Espírito Meimei, no livro Escultores de Almas, escrito pelo Chico Xavier, ela traz uma historinha muito interessante de paciência, né? Eu vou contar ela para vocês aqui resumidamente, mas ela é muito bacana, porque ela trata exatamente de como é
essa nossa falta de paciência, né? E como é essa nossa busca através das nossas encarnações, que é as nossas possibilidades de crescimento que a gente tem aqui na Terra. Então conta Ninei que havia um homem e que ele então desejou modificar-se, melhorar-se, crescer, evoluir. E então ele, no plano espiritual, no espírito, pediu para ter aqui na Terra uma encarnação onde ele pudesse aproveitá-la ao máximo, que aliás é o objetivo de toda encarnação, né? Nós viemos aqui para aproveitar ao máximo. Então ele pediu uma encarnação, espiritualidade maior, que ele viesse aqui na Terra e que ele nascesse abastado, rico, né? Porque ele queria essa oportunidade para aproveitá-la, para ele repartir os seus bens, distribuir, fazer, né, caridade com os outros. Então ele pediu uma oportunidade nesse aspecto. Ele queria desenvolver isso dentro dele, né? Distribuir o que é seu com os irmãos e tal. Então ele encarnou e realmente ele caiu numa família muito equilibrada, que lhe deu toda a sustentação. Ele foi se desenvolvendo, família muito abastada, ele tinha muitos recursos financeiros realmente, né? E ele aplicou exatamente aquilo que ele previu. Ele aplicou tudo aquilo que ele tinha, ou utilizou a sua riqueza de forma justa, distribuiu com aqueles mais necessitados, distribuiu aos pobres, exatamente cumpriu aquela sua missão naquela encarnação. Voltou ao plano espiritual, logicamente que Elias, uma vez que ele havia feito aquela programação e cumprido, deve ser extremamente satisfatório para o espírito ter essa sensação do dever cumprido, da missão feita, né? E então, ele, empolgado com essa aquisição, ele pede uma outra encarnação, numa outra situação. E ele foi atendido. Ele pediu, solicitou que ele nascesse, encarnasse e tivesse a luz do discernimento. Ou seja, que ele tivesse possibilidade de ter o conhecimento, o estudo, né? E realmente teve. Ele nasceu numa família muito também equilibrada e tal, que possibilitou ele, não agora os bens materiais, mas possibilidade de estudar. Deu todo o apoio para ele cresceu, estudou, e com seu estudo ele foi muito produtivo, que ele fez coisas brilhantes na sua profissão, foi um grande profissional, alguma coisa nesse sentido. Desencarnou, voltou para o plano espiritual e aquela mesma satisfação do dever cumprido. Afinal ele havia planejado aquela encarnação, pedido aquela oportunidade, recebeu e fez tudo direitinho, né? E assim ele foi de encarnação em encarnação. Numa outra encarnação, mais para frente, ele pediu para voltar aqui na Terra e ele queria ter os poderes artísticos. Ele queria desenvolver-se na área, né, cultural, artística. E realmente ele veio, caiu numa família, a mesma coisa, foi bem criado e tal. E eles incentivaram ele na área cultural, artística, ele se tornou um grande artista. E com a sua arte, trouxe a beleza, trouxe, né, o encantamento para as pessoas, satisfação, etc. Beleza. Voltou para o plano espiritual, a mesma coisa, a mesma sensação, né? Aquisição daquilo, ele queria experimentar aquele lado, porque nós somos assim, né? As nossas encarnações é para isso mesmo. A gente vem com várias roupagens, exatamente para que em cada uma delas a gente possa aprender um pouquinho, não é isso? E acontecendo isso com ele, e ele foi, numa outra encarnação, ele pediu o carisma da autoridade. Ele queria sentir como era ter autoridade. Você está com autoridade nas mãos, né? E ele veio, ganhou essa autoridade, porque ele veio a se tornar no futuro um grande juiz. E era um juiz extremamente justo, um juiz que aplicava a justiça, pelo menos a dos homens, de forma correta, né? De forma digna, era muito perseguidor da justiça e tal. Desencarnou, voltou para o plano espiritual, a mesma satisfação, né? Então a história você vê que está se repetindo. A gente vai e volta, no caso dele, só com sucessos, né? Numa outra encarnação, ele pediu para explicar as leis da vida para as pessoas. Ele reencarnou e se tornou um eminente orador,
um filósofo, e então ele, com a sua filosofia, com seus ensinos, promovia também. Voltou para o plano espiritual satisfeito, mesma coisa. Até que Meimei, né, nos conta que mais à frente, então, ele pediu para a espiritualidade maior uma nova oportunidade na Terra, e que dessa vez ele queria receber o tesouro da paciência. Ele queria ter uma experiência onde ele experimentasse a paciência. Ele queria se tornar paciente, né? Então, Meimei nos conta que ele já voltou à Terra depois dessa oportunidade, através de reencarnação em reencarnação, durante 800 anos. E quanto ao tesouro da paciência, nada conseguiu. Olha só, né? Quer dizer, depois dessas aquisições todas, ele quis exercitar essa parte da paciência, né? Aí ele veio, voltou sem sucesso, voltou de novo para repetir o ano, voltou de novo. Segundo a Meimei, ele ficou numa luta, está nessa luta há 800 anos, né? Vamos nos impressionar com os números, né? Mas para mostrar o quão difícil é ter paciência, né? Esse espírito nobre, vamos dizer assim, né? Em determinados aspectos, desenvolveu tanto, em tantas oportunidades, cresceu tanto. Aí quando ele quis ser experimentado na paciência, né? Foi reprovado várias vezes aí no vestibular, teve que repetir várias vezes e está repetindo até hoje, sem nada conseguir, segundo Meimei, né? Uma historinha só para a gente ver a dificuldade, né, da questão da paciência, uma vez que ela é uma virtude, realmente ela é difícil de ser adquirida. Existe um ditado popular que diz que é mais fácil você se desfazer de 100 defeitos do que adquirir uma virtude, né? Você vê como é difícil adquirir virtude. Quando você adquire uma virtude, ela passa a ser parte de você. É o crescimento do espírito, né? Então a gente não perde mais, porque é uma aquisição, né? Coisas materiais, eu só perco aquilo que eu possuo, que é meu, né? Então, se eu perder, né, era a posse da coisa material. Agora, as coisas espirituais não são bem assim, né? A gente só perde aquilo que a gente não tem. É diferente, né? Porque aquilo que a gente tem, a gente não perde mais. Então, se eu perco a paciência, porque eu não tenho, porque o meu espírito não é paciente, eu não tenho a paciência em mim ainda, né? Então, eu tenho que treinar nisso. A oportunidade do treino é o dia a dia, a vida, são as tribulações, são as dificuldades, são os problemas, são as provas, são os incômodos do nosso dia a dia, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, novamente, no capítulo 9, já mais à frente, outro capítulo: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha só, outra parte do Sermão da Montanha. Por isso que Gandhi falou que se a humanidade perdesse todos os livros, todos os ensinamentos, tudo que fosse de religioso e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade teria condições de se reerguer, de continuar, né? Gandhi que falou isso do Sermão da Montanha, do Cristo, e ele não era cristão, né? Você vê a importância desse discurso de Jesus, onde ele sintetiza toda a sua doutrina nesses 3 capítulos de Mateus. Existe também no outro evangelista, mas em Mateus ela é mais detalhada, capítulo 5, 6 e 7, né? Então o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo vai tratar exatamente da questão, né? O capítulo se chama Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, pois estes herdarão a terra, não é assim? Então nesse capítulo, a espiritualidade, no item 7, é assinado, é um espírito amigo, né? No caso de Kardec, ele vai mostrar para a gente, ou traz um texto a respeito da paciência, diretamente sobre a paciência, e é um texto simples, que vai reafirmar aquilo que o próprio Cristo já tinha falado antes, no próprio Sermão da Montanha, que a gente já falou, né? Então, nesse item do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos amigos falam para a gente assim: sede pacientes. É a mesma coisa, não vos impacientais, sede pacientes. Aí ele continua: a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus.
né? A gente tem que praticar a caridade, muito bem. A caridade da esmola, dada aos pobres, é a mais fácil dela, né? Então, eu estou falando assim, a gente tem que praticar a caridade. Se você dá caridade, dá um dinheiro, dá uma esmola, é caridade. Tá bom, tá certo. Continue assim. Não, no entanto, há uma bem mais difícil, uma caridade bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, né? A mãe do Chico falou, né? Tudo na nossa vida vai ser com dificuldade. Então, tudo que a gente consegue com dificuldade tem mais valor, é mais louvável, não é isso? Então, qual a caridade que é mais louvável, que é mais, né, nos traz mais retorno? É aquela, perdoar aqueles que Deus nos colocou em nosso caminho, para nos servirem de testes em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Olha só a repetição do mesmo ensinamento, né? A caridade mais difícil é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho. Quem que Deus colocou no nosso caminho? A nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, o nosso colega difícil de trabalho, o nosso chefe enjoado, né? A nossa sogra, não é isso? As nossas vizinhas, as pessoas, os nossos próximos, né? Para que eles são próximos? Eles são próximos para que, através da convivência, aprendamos uns com os outros. A finalidade é essa, né? Então, a gente tem que aprender a perdoar aqueles que Deus colocou ao nosso lado, porque estes que Deus coloca ao nosso lado servem de teste aos nossos sofrimentos. Servem de teste aos nossos sofrimentos e coloca a nossa paciência à prova. É para isso que a gente convive, é para isso que a gente tem problema em casa, é para isso que a gente tem, né, um parente difícil, é para isso que a gente tem a convivência com as outras pessoas. Isso tudo serve de prova, né, para a gente, aos nossos sofrimentos, é a oportunidade que, né, as provas aparecem através dos outros, para a gente vencê-las, né, e exercitar a nossa paciência. É isso? Então a gente tem que ter essa paciência com as outras pessoas, nesse sentido, né? E isso é muito difícil, né? É muito complicado. O convívio, quer seja familiar, profissional, etc. É sempre a gente tem atritos, a gente tem dificuldades mesmo, né? Quer dizer, conviver é sempre muito difícil, claro. E é para ser mesmo, né? Porque todos somos diferentes, estamos em níveis espirituais diferentes. A gente é colocado aqui na Terra exatamente com essa finalidade. Nós somos diferentes. Então a gente tem que aprender a lidar com essas diferenças. Quando a gente desencarna, que a gente vai para o plano espiritual, o que passa um certo tempo a gente tem que voltar? Porque quando a gente vai para lá, a gente é atraído e nós ficamos próximos aos semelhantes, aqueles que vibram conforme a gente é, com as nossas mesmas vibrações, a mesma faixa, né? Então é uma sintonia, quer seja uma sintonia boa ou uma sintonia ruim, a gente vai sempre estar junto daqueles que vibram conforme a gente, né? E nessa condição, como somos todos iguais, chega um determinado ponto que a gente não tem o que aprender daquilo ali, né? Cansa, é tudo muito igual, tudo pensando igual, quer seja no bem, quer seja no mal, tá? Aí a espiritualidade manda a gente voltar aqui na Terra para a gente encontrar um monte de situação difícil para a gente valorizar a vida, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, né? Então a nossa encarnação é nesse sentido, né? Então a gente tem que ter realmente essa paciência, né? Esses dias eu recebi um caso muito interessante. O WhatsApp é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa benéfica, né? Traz uma coisa muito... Mas também é complicado, né? Vocês devem ter grupo da família, né? A gente tem grupo de amigos do trabalho, não é isso? Grupo de gente que formou com a gente. Então, a gente recebe coisa de tudo quanto é jeito. Pode falar. Não, avisa que ele está trabalhando uma nova cancareta. Pode falar. Obrigado. Oi, gente, só para dar um avisozinho, vamos fazer um break aqui.
é um veículo que está atrapalhando a manobra de uma carreta aqui na frente. Aí eles pediram, se o motorista estiver aqui, fazer esse favor. FIX 4588. É um carro preto? Peugeot preto. FIX. É isso? Obrigado. Então tá, obrigado. Então, gente, a gente recebe muita coisa. 99% disso é desagradável, é ruim, né? É desnecessário. Uma outra coisinha aproveita, né? Eu já recebi uma historinha, vou contar para vocês, vou fazer uma pequena adaptação com uma piada, né? O objetivo aqui não é esse, mas é só para a gente ver essa dificuldade da convivência que a gente tem com as pessoas, com aqueles que nos são próximos, e que o objetivo é esse mesmo, né? Mas a gente estando diante desse problema, às vezes, como a gente não tem paciência, a gente então vai entrar em atrito, vai entrar em discussão, em problema, em dificuldade de relacionamento, exatamente porque a gente não tem, na maioria dos tempos, né, essa compreensão. Então essa historinha, talvez algum de vocês conheça, é o caso da boneca de crochê. Não sei se alguém já ouviu aqui. Era um casal que já casados há mais de 60 anos, casalzinho de velhinhos, né? E que eles, entre si, não tinham segredos um para com o outro. Viveram esses 60 e tantos anos juntos, compartilharam tudo, alegrias, tristezas, etc., né? Exceto uma caixa de sapato que ficava em cima do armário, que a mulher disse para o marido, para ele nunca abrir aquela caixinha de sapato e nunca perguntar o que era. A única condição que o casal teve, né? E eles viveram mais de 60 anos, ele nunca abriu, nunca perguntou, nunca quis saber, e tiveram essa vida, né? Longínqua, aí, nessa convivência. A velhinha, então, ficou um determinado tempo doente, e os médicos, então, informaram que ela teria pouco tempo de vida, estaria numa doença, né? Enfim, teria pouco tempo de vida e tal. E o velhinho, então, diante dessa situação, ele achou que seria necessário, então, saber o que tinha naquela caixa, revelar aquele segredo, né? E ele, então, com muita tristeza, foi até a caixa, pegou a caixinha de sapato, levou até a esposa na cama, e a esposa concordou que era o momento de abrir aquele segredo, né? Que ela havia guardado durante tanto tempo. E quando o velhinho abriu, tinha dentro da caixa 2 bonequinhas de crochê, essas bonequinhas de pano, né? Que faz manual, e um pacote de dinheiro com $95 mil. Aí ele achou aquilo estranho, aí a velhinha explicou, não, meu bem, é que quando nós casamos, a minha avó, ela me orientou que conviver com outra pessoa, conforme é o casamento, é extremamente difícil, e que eu tivesse, então, nesse período que eu iria passar junto com você, muita paciência, né? Porque conviver com as pessoas, especialmente dentro de uma casa, é muito difícil. Então, que eu nunca discutisse com meu marido, que eu nunca brigasse, que eu nunca estendesse uma discussão, para que a convivência fosse boa. Mas que toda vez que eu tivesse raiva, que eu tivesse, né, um desequilíbrio com essa convivência, você faça uma bonequinha de crochê. Tipo assim, para você relaxar, esquece aquele problema, ocupa a mente numa outra coisa, que aquilo passa. E assim ela fez esses 60 e tantos anos, né? E contou isso ao marido, né? Porque ele viu 2 bonequinhas ali, aí disse que o marido até se emocionou, né? Vendo aquelas 2 bonequinhas, afinal, nesse tempo todo, ele só havia magoado ela, ou feito raiva dela 2 vezes, porque só tinha 2 bonequinhas. Ele se emocionou com aquilo e tal, né? E perguntou, muito bem, meu bem, a bonequinha e tal, está entendido. Mas e esse pacote de dinheiro, né? Aí a velhinha, já fraquinha, explicou, não, meu bem, esse dinheiro foi o dinheiro que eu consegui arrecadar com as bonequinhas que eu vendi. Só sobraram essas 2. Quer dizer, né?
o objetivo, né, daquela convivência havia sido aquele mesmo, né? Ele achando que ele tinha sido, né, bem, na verdade, olha só, 95 mil dólares de vender, né? 60 anos, né? Você vê como é que a convivência é difícil, né? Como que é difícil ter paciência, né? Mas talvez a convivência tenha sido boa nesse sentido. Lógico que ela passou por sofrimento, né? Mas ela suportou isso, né? Tanto é que ela tinha que ter um escape na hora da dificuldade, da briga, da discussão. Ela fazia outra coisa, ela ocupava a mente, né? Ela não distendia naquela discussão, né? Não significa que a gente tem que deixar tudo para lá, não, né? Logicamente que um casamento, uma relação, se faz também de discussões, etc, etc, né? Mas a gente tem também que compreender, né? Então, o objetivo seria esse, a paciência, o treino da paciência, né? Porque a paciência realmente a gente não tem, né? Há poucos dias também, né? Voltando nessa questão aí do telefone, né? Do WhatsApp, eu estou muito impressionado com esse negócio de WhatsApp. Eu falo isso todo parece que estou falando isso, né? Porque o que eu vejo as pessoas o dia inteiro nesse troço é descabido, né? Eu sou professor na sala de aula, você está dando aula, eu sou digital, o tempo inteiro trocando mensagem. O cara não presta atenção numa coisa, presta na outra. Então é um desequilíbrio das coisas, né? Lógico que é. Então eu critico isso, falo, detesto o WhatsApp. Quando as pessoas falam comigo, vou te colocar num grupo, eu sou sem educação, você não me coloca. Não me coloca porque eu não gosto, papapá, aquela grosseria, né? Tem uma falta de paciência com esse troço, né? Quer dizer, falta não, né? A gente explicou que se eu não tenho paciência, né? Então, aí esses dias eu fui, a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora longe, em outra cidade, né? Aí a gente, um dia, estou lá, aí comecei a conversar com ela, no Bendito, né? E aquilo me deu uma agonia, né? Poxa, que coisa chata você ficar digitando aquilo ali, põe kkk pra cá, kkk pra lá, que é chatice. Perdi a paciência com aquela chatice, desliguei, liguei pra ela. Você vai conversar com a pessoa, né? Conversando com ela, conversando, a gente põe os assuntos em dia e tal. Aí ela me contou de uma conhecida nossa, amiga dela desde a infância, que eu já sabia, ela estava doente, ela teve um problema de câncer na faringe. Tratou desse câncer há algum tempo, fez alguns tratamentos, né? E já no final, foi se agravando, ela veio a perder a voz, né? Ficou sem falar e teve um processo, né, final bastante doloroso, enfim. E ela veio a desencarnar. E quando eu liguei para minha irmã foi para saber notícias, como é que havia sido, a família, como é que estava, aquela questão toda, né, que a gente tem de conhecidos. Aí ela me relatou o fato e tal, e contando como havia sido os últimos tempos dessa amiga. Elas estavam em cidades diferentes e eram muito amigas, e então elas se comunicavam muito. Só, mas como? Ela falou, não, a gente se comunicava praticamente o dia inteiro pelo WhatsApp, né? E ela então... Mas você conversava o dia inteiro com ela digitando? Digitando, ela escrevia. Tinha dia que a gente ficava 3, 4 horas conversando. Aí eu falei assim, meu Deus, esse tempo todo você teve paciência? Claro que eu tive, pois era a única coisa que ela poderia fazer. E teve um dia, pouco antes de desencarnar, ela escreveu assim, nossa, como as coisas são, assim refletindo, né? Como é que o mundo é perfeito, como é que as coisas são boas, né? O que seria de mim sem essa bendita invenção, né? O WhatsApp, sem ele, como é que eu ia comunicar com as pessoas, como é que eu ia passar as minhas emoções, aquilo que eu estou sentindo, né? Tem uma dificuldade muito grande, não é isso? E a gente às vezes reclamando que tem que digitar, né? A gente reclamando da atitude alheia, etc. A gente sem essa compreensão exata daquilo o que vem a ser paciência, quer dizer, tolerar o outro, tolerar as dificuldades alheias, suportar, né, o sofrimento sem reclamar, sem se revoltar, não é isso? Paciência é exatamente tudo isso. Então, quando Cristo recomenda a gente, calma, não vos impacienteis, né? Não sejam impacientes, tenham compreensão,
tenham, né, essa calma, essa tranquilidade de observar, de analisar o que está acontecendo, não é isso? E para terminar, eu conto mais uma historinha, essa agora do Cristo. Foi contada pelo espírito Hilário Silva no livro A Vida Escreve. Ele conta que certa feita, Jesus estando ao final de uma jornada de trabalho, ele se afasta dos discípulos e fica no cantinho, contemplando talvez o lago de Genezaré, refletindo, meditando, pensando, rezando, orando. E os discípulos, então, vendo Cristo sozinho, veem nessa atitude uma possibilidade de uma conversa mais íntima com Cristo. Então, 4 deles procuram Jesus, Tadeu, Tiago, João e Bartolomeu, e começam a fazer perguntas para Jesus. A oportunidade de conversar a sós com Cristo, né, deve ter sido maravilhosa, né? Você tirar uma dúvida com ele, conversar com ele, né? Pedir um conselho e tal. Foi isso que eles fizeram. Então, um chegou perto dele e perguntou: João, Senhor, qual é o mais importante aviso da lei da vida aos homens? Quer dizer, qual o aviso mais importante que Deus tem que dar para a gente? Aí Jesus responde: amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Repetiu, né? O primeiro ensinamento, talvez o mais importante, o segundo, não menos importante, amar o próximo como si mesmo, que a gente já sabe, né? Cristo repetiu para ele, para isso ser fixado, né, no seu espírito, no seu entendimento. Aí vem o outro e pergunta: qual é a virtude mais preciosa, Senhor? Tadeu perguntou. Aí Jesus responde: a virtude mais preciosa, a virtude, né? Difícil de aquisição, difícil, né? É a humildade, segundo Jesus. Legal. Aí vem o outro, Tiago: Senhor, qual é o talento mais nobre que a gente possa ter, né? Desenvolvimento dos nossos talentos. Qual o talento mais nobre? Resposta interessante de Jesus. Ele falou assim: o trabalho, o talento que a gente pode desenvolver, o trabalho. Ele não falou qual o trabalho, ele falou o trabalho. Significa que todos os trabalhos são importantes, todos os trabalhos são dignos, que elevam, né? E o papo foi andando, né? Aí Bartolomeu perguntou: Senhor, qual a norma de triunfo mais elevada para a gente vencer, né? Aí Jesus responde: a persistência no bem. Você vê que essa resposta de Jesus é tudo perfeito e curtinho, né? E foi, né? Até que Tadeu pergunta ele assim: Senhor, qual é para todos nós o mais alto dever? Aí Jesus responde assim: amar a todos servindo sem distinção. Aí que começou o rebuliço entre eles, igualzinho a gente, né? Quando alguém não concorda com alguma coisa, te dá uma opinião diferente, começa aquela troca de ideias, né? Às vezes conflitantes, né? Então, quando Jesus falou que o maior dever nosso era servir a todos sem distinção, aí eles começaram o chororô, a reclamação, que a gente faz sempre, né? Um falou assim: mas o que é isso, Senhor? Isso é quase impossível. A maldade é atributo de todos. Eu faço o bem quando posso, mas apenas recolho os espinhos de ingratidão. A gente é assim, né? Eu estou cansado de ajudar fulano, e só recebo isso, né? A gente reclamando do outro, da atitude do outro, né? Vejo homens, o outro falou, bons sofrendo calúnias por todas as partes. Tenho encontrado mãos criminosas todas as vezes que eu estendo as minhas mãos para ajudar, né? Quer dizer, a reclamação nossa, sempre falando do outro, o outro está errado, e o outro, e eu que sou perfeito, né? E Jesus só prestando atenção, né? Só filmando, como diz o outro, né? E tal, e o outro falando, reclamando, até que João resolveu cortar essa atmosfera e pergunta objetivamente para Jesus: mas Senhor, qual é a aquisição mais difícil que a gente tem? Aquisição, né? Aquisição do Espírito, né? Não é aquisição material, aquisição do Espírito. Aí Jesus falou assim, Jesus sorriu e disse: a resposta está aqui mesmo, nas vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, é amar sem crítica, é dar sem pedir, é estender a mão sem reclamar. Quer dizer, tudo que eles não fizeram, né? Então Jesus chamou atenção e conclui:
a aquisição mais difícil para todos nós chama-se paciência. Paciência é isso, né? Compreender o outro, é estender as mãos, é dar sem receber, é ser aquilo que o Cristo espera da gente, é ser aquilo que Ele, no seu ministério, trouxe de forma bastante diversa, didática, para que a gente cumpra, né? Seguindo os seus ensinamentos, a gente vai estar desenvolvendo essa paciência, né? Essa virtude, que é exatamente, né? Tentar compreender o outro, a dificuldade alheia, a limitação alheia. Se a gente fizer esse esforço, logicamente que a gente está contribuindo para a aquisição da nossa paciência, consequentemente, a nossa virtude, uma virtude, né? E terminando com a frase de Emmanuel, que eu acho brilhante, ele diz para a gente, né, que a disciplina precede a espontaneidade. Ou seja, a espontaneidade leva à virtude. Se a gente for treinando, se a gente estiver disciplina, o que é treinar? Né? Compreender o outro, tentar aceitar a dificuldade alheia, exercitar a paciência, a gente um dia vai ser espontâneo nas nossas ações, nas nossas reações. E sendo espontâneo, estaremos, logicamente, com a paciência adquirida, com a virtude assomada em nosso ser. Então, que fica a mensagem de Cristo. Agradeço a paciência de ter me ouvido mais 5 minutos que podia. Obrigado, boa tarde para todos.